Olá pessoal, tudo certinho? Hoje é dia de uma maquiagem verde com bastante brilho, bem fácil de fazer e que vai dar um efeito super lindo pra você que quer sair à noite, quer arrasar, se sentir uma diva, tá? Eu coloquei um brinco verde também esmeralda da minha coleção lá da Ludora pra combinar e dar um contraste bem legal, já que eu estava com uma camisa branca. Vamos começar, gente? Eu fiz a minha pele só com a base da Lancôme Visionaire, tá? E agora vamos começar a maquiagem em si. Esse é o fixador de sombras lá do Boticário, aliás é o primer para olhos do Boticário, e eu espalho em toda a minha pálpebra. Ele faz um efeito de segurar a sombra no lugar. Agora eu pego a Naked 3, que tem os tons mais neutros, um pincel bem fofinho e eu vou marcar o meu côncavo. Para isso eu escolhi uma cor assim que é um marronzinho, um pouquinho acima do tom da minha pele. Então você escolhe um tom que seja um pouquinho acima do seu de pele, para fazer uma marcação no côncavo, mas que seja leve, tá? E é só você pegar um pincel fofinho e fazer esses movimentos de vai e volta. São eles que fazem o efeito da maquiagem ficar um acabamento mais bonito. Esse deixa o efeito assim de vai esfumando, parece que é da sua própria pele, tá bom? Ó, tá vendo? Ele quase que some na minha pele. Agora eu vou usar a paletinha da minha coleção, lá da Tracta. E eu vou usar a Cara de Rica, que é uma sombra perolada, assim, bem branquinha, com bastante brilho. E aí você coloca no cantinho da lágrima. Esse efeito do iluminado no cantinho deixa o seu olho parecendo assim maior, uma coisa de ar de descansada. Então quando você tiver aquela cara muito cansada, põe um iluminador pequenininho assim no canto que vai ficar chique. Agora, com o tom de marrom da Top de Revista, eu vou espalhar no cantinho externo para aumentar a profundidade do olho. Isso faz o olho parecer um pouco maior. Pro dia a dia, você fazer só esse clarinho com marrom esfumando bem já fica ótimo, tá? Mas como eu queria uma maquiagem mais elaborada, eu decidi colocar um tom de verde no meio e depois um pouco de brilho. Então você aplica no cantinho externo e vai fazendo movimentos para tentar esfumar isso ao máximo. O segredo, gente, é ter paciência nessa hora, tá? Vai e volta, até não ter mais marca de pincel, parecer que aquilo tá assim meio que se fundindo na sua pele. Ó. Agora eu vou usar uma sombra lindona, também da minha coleção, que ela tem um tom de verde água. Como ela é em sombra em pó solta, eu usei o pincel molhado só em água, porque aí faz o efeito da sombra ter mais cor, ficar mais bonita. Algumas pessoas vão enxergar azul, outras pessoas vão enxergar verde. Essa sombra também deixa algumas pessoas na dúvida. Pra mim, não verde água, tá bom? E ela tem os reflexos em dourado. Então, primeiro eu aplico com o pincel úmido. Depois eu volto com o pincel fofinho, porque o pincel fofinho vai fazer misturar melhor no marrom, nesse iluminador que eu passei antes. Eu também vou colocar um pouquinho de preto no cantinho depois, que vai dar um efeito bem assim de uma maquiagem mais trabalhada, tá? Olha lá, eu coloco o marrom e volto por cima até da lindona, para dar esse efeito mesmo de um acabamento melhor. Ó, é só colocar e ir esfumando. Quanto mais espuma, mais bonito fica. Agora a classuda, que é tom de preto com um pouquinho de brilho, eu passo só no cantinho externo. E aí dá aquele efeito de parecer que o olho é bem grande, tá? Eu tenho olhos enormes e mesmo assim eu ainda gosto que o meu olho seja mais valorizado do que os meus lábios. Mas é uma questão de gosto. Se você tiver olho pequeno, gente, pode caprichar nessa maquiagem que vai dar certinho mesmo, tá? Só espalhar bem, viu? Já misturou tudo. Agora a gente vai fazer um delineador bem caprichado, tá? Pincel chanfrado, um delineador em gel lá da Quem Disse Berenice. Eu gosto de começar ou do cantinho externo ou do meio do olho pra fora. Aí eu faço primeiro esse puxadinho bem bicudinho no sentido do final da sobrancelha. Ele dá o efeito de parecer que meu olho é todo mais inclinado, assim, mais pra cima, mas com o cantinho levantado. E aí eu venho preenchendo, gente, depois de pouquinho em pouquinho, até chegar no cantinho da lágrima. E aí a chance de errar é muito menor. E o pincel chanfrado dá mais firmeza na mão. Então se você tem dificuldade com delineador que seja líquido ou que seja de caneta, tenta um em gel também, porque além dele ser mais grossinho na hora de aplicar, com o pincel chanfrado tem um jeito assim de ficar um pouquinho mais fácil, tá?
aquele efeito do olho parecer mais aberto. Eu sempre uso o lápis bege quando eu quero que meu olho fique assim com ar mais fresco, mais aberto, maior. E agora eu vou dar uma retocadinha com o pó. Esse é o pó da MAC, o Mineralize Skin Finish, que eu adoro porque ele é bem levinho e dá um acabamento bonito. Ah, esse glitter que eu usei foi uma leitora que mora no Japão que me mandou. A marca dele é Can Make. Mas na verdade é um glitter que tem uma corzinha meio assim esbranquiçadinha, sabe? Parece que qualquer cor se mistura com ele. Então é só aplicar por cima. E dá um efeito de brilho tão lindo, gente. Eu adoro ele. Quando eu quero usar uma sombra com bastante brilho, que a sombra não tenha brilho, eu coloco ele por cima, porque fica bem brilhante e bem bonito. Aliás, quem não gosta de um brilhinho, né? Eu adoro. Agora eu vou fazer o detalhe da parte de baixo. Eu vou pegar a sombra classuda, que é a sombra preta, e um pincel de ponta reta. Esse pincel também é lá da Pink Gloss, tá? Esse vem de avulso. E ele, para fazer esses detalhes embaixo, esfumar a sombra embaixo, ele é excelente. Então é só fazer seguindo a raiz dos cílios embaixo, que deixa um efeito bem bonito mesmo, de parecer que seu olho é maior. Ó, só esfumar bem. Agora vamos para os cílios. Eu vou misturar duas máscaras. Essa é a máscara de efeito cílios postiço do Boticário, essa primeira. E a segunda é o lançamento da Benefit, que é aquela Roller Lash, aquela do Bob's para cílios. Isso mesmo, é porque as duas juntas vão dar o efeito de uns cílios bem grandes, com bastante volume e bem penteados. Vocês vão ver no final. Vai parecer que eu tô com um cilhão assim, meio cílios postiço. Mas na verdade é a combinação de máscaras. Então é só você aí na sua casa pegar às vezes duas máscaras, uma alongadora e uma de volume e misturar. Olha o efeito, que bonito que fica. Fica um efeito de parecer que eu tenho bem mais cílios do que na verdade eu tenho. Esse é o blush Warm Soul da MAC, que ele tem um efeito bem natural. Então escolhe um blush que seja bem próximo do seu tom de pele, com um pouquinho de luz, assim, um pouquinho de brilho, ó. Ele é bem natural. Na boca, eu vou aplicar o lápis cor de boca de Make Be. Eu preencho primeiro a borda do todo o lábio, faço o contorno do lábio, depois eu preencho o meio, porque eu gosto de preencher o meio para durar mais tempo o batom. Aí eu fico com o batom assim o dia inteiro, gente. Só para não ficar sequinho demais, dando umas batidinhas no meu batom Hug Me da MAC para dar um efeito de brilhinho. E aí o resultado? Gostaram? Gente, eu amei essa maquiagem, achei que é super usável para um momento mais festivo. Ou se você gosta de uma balada também, gente, por que não, né? Se joga nessa maquiagem verde. É isso, gente. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Um beijo bem grande para vocês. Ah, não esquece de curtir, comentar e compartilhar aí embaixo, tá? Beijo. Tchau.